Então, pessoal, é, de volta à segunda parte da nossa aula. O tema é direitos humanos e durante essas duas aulas nós estamos refletindo sobre o que significa os direitos humanos e qual a relevância para o debate político contemporâneo. O que significa nós refletirmos sobre o significado dos direitos humanos e por que é importante nós formularmos este debate no contexto político em que nós estamos vivendo, tá certo? Não só no contexto político do nosso país, mas no contexto mais global. Então, na aula passada, nós vimos que o recente debate sobre direitos humanos ele é envolto numa série de preconceitos e incompreensões, né? Porque fala-se dos direitos humanos como uma defesa pura e simples do crime, né? Os direitos humanos servem para defender criminoso, os direitos humanos é o direito da impunidade, os direitos humanos é o direito do crime, enfim. E nós vimos, na verdade, que os direitos humanos surgiram na cena pública do século XX, formulado tacitamente em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. O Brasil também assina esse pacto, essa declaração, e também assume as premissas lá que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, esses direitos surgiram como resposta à diminuição da estatura humana nos campos de concentração e extermínio. Essa é uma questão fundamental para nós compreendermos o significado dos direitos humanos hoje também. Então, diante dessa diminuição da estatura humana, foi necessário afirmar que nós todos somos iguais. Então, se hoje nós vemos que o debate se envereda para a incompreensão, com a afirmação recorrente que os direitos defendem criminosos os direitos humanos, o objetivo fundamental deles é admitir que todos nós somos iguais. Vou apresentar, então, o nosso conteúdo de hoje, para que nós compreendamos melhor o que significa os direitos humanos, qual a relevância para o debate político contemporâneo. Esclarecendo de antemão, né, que os direitos humanos, quando admitem, está no livro de vocês, na página 243, ao admitir que todos são igualmente cidadãos, e o exercício da tolerância tem como consequência a aceitação das diferenças. É preciso também reconhecer o intolerável. Se os direitos humanos diz que todo mundo é igual e que o exercício da tolerância tem como consequência a aceitação das diferenças, é preciso também reconhecer que há coisas que são absolutamente intoleráveis. Se o direito humano diz que todo mundo tem liberdade de expressão, mas diz também que eu tenho que acolher o outro, o contraditório, sem eliminá-lo, o princípio básico é: se uma fala, por mais que eu tenha direito à liberdade de expressão, se uma fala fere a individualidade do outro, aí eu incorro num crime. Não quer dizer, obviamente, que o direito humano, ao conceder a liberdade de expressão, não quer dizer que é o direito de todo mundo falar o que bem entender. Por exemplo, se você disser que todo mundo tem, sei lá, que os negros têm que ser exterminados, como foi dito com todas as palavras no regime nazista, de que os negros eram degenerados, isso obviamente não é liberdade de expressão, isso é crime, pura e simplesmente. Então, o que é que se admite como intolerável nos direitos humanos? A escravidão, a tortura, a submissão doméstica da mulher ao homem, isso é uma questão fundamental, porque nós estamos nesta semana, na semana anterior, refletindo sobre a Lei Maria da Penha, que completa 15 anos e que é produto de uma cearense que lutou contra a tortura que sofreu pelo seu companheiro, que venceu, né? E que o exemplo dela se tornou também uma bandeira de luta para todas as mulheres que são instrumentalizadas, que são vítimas de violência doméstica, de tortura psicológica, de todo tipo de diminuição da estatura da mulher, né, no seio da família, enfim. Então, isso é inadmissível, a violência doméstica, a submissão da mulher ao marido, a inferiorização de etnias, a violência contra homossexuais, a corrupção, a calúnia e uma série de outras coisas.
Então, isso tem que estar muito claro para nós entendermos qual é o significado dos direitos humanos hoje. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui a janela para nós entendermos melhor o que nós estamos discutindo. Bom, como eu disse, a segunda aula sobre direitos humanos, o tema continua sendo este. E daí nós vimos que os direitos humanos são direitos que todos têm quanto seres humanos, simplesmente porque são humanos. Parece óbvio, mas houve num período nazista, né, e foi essa a grande motivação para que se formulasse esse debate, crenças que diziam que há um nivelamento e que há pessoas que são superiores, outros que são inferiores. Essa crença surgiu, como foi dito anteriormente, com o darwinismo social, e é preciso dizer, Darwin não tem a menor relação com isso, né? Enfim, a ideia de que há uma classe superior como há na natureza, seres que têm diferenças, essa ideia cai por terra, Darwin não formulou isso, e isso foi obviamente uma perversão ideológica do, 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 do evolucionismo darwinista, né? Então, vamos lá. Bom, e hoje, qual é a relevância do debate contemporâneo sobre os direitos humanos? Nós temos aqui duas imagens, uma sobre a crise dos refugiados que aconteceu no século XX, né? Principalmente por causa das decorrências das duas grandes guerras. Mas aqui nós temos a imagem de vários judeus, ó, e isso expressa a perseguição dos judeus pelo nazismo. Nós também já falamos muito sobre isso. E por que surgiu, como foi respondida essa perseguição, né, com a formulação de direitos humanos. Mas o que tem que ficar muito claro é que esse problema não é um problema do século XX, é um problema do século XXI. Nós vivemos hoje, ó, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né, a Acnur, uma situação pior do que na Segunda Guerra Mundial. O número de refugiados hoje ultrapassa a quantidade de refugiados que nós tínhamos no século XX. E se era compreensível, embora não se podia, enfim, aceitar, mas era no mínimo compreensível por causa da guerra, né? Os judeus as pessoas tinham que migrar em decorrência da guerra, havia também a perseguição pura e simples, né, dos inimigos objetivos, as pessoas que continham caracteres que eram negros, que eram ciganos, que eram homossexuais, segundo o regime nazista, tinham que ser extirpados, né? Então, essas pessoas migraram da Alemanha para outros países e tudo mais. Hoje também, em função da crise política, né, de crises econômicas, da pandemia, nós temos pessoas migrando de países para outros. Nós temos um caso muito próximo de nós, que é o caso da crise política da Venezuela, né? E isso faz com que o Brasil tenha também um crescente número de refugiados a partir de 2020. Bom, outro debate importante sobre direitos humanos é que se os direitos humanos garantem que as pessoas devem ser tratadas como iguais e que a escravidão é intolerável, que a tortura é intolerável, que várias e várias violências são intoleráveis, né? Nós temos no Brasil um grande exemplo do que não se fazer em função disso. O ato institucional número 5, isso aqui é a página do jornal o Globo anunciando esse ato institucional número 5, foi editado, é visto como o ato mais perverso da ditadura, né? E o ato diz aqui, suavizando, né, Congresso em recesso, que quer dizer, os parlamentares perderam o direito de representar o povo e, enfim, só o presidente é que tinha plenos poderes, né, o militar, no caso. Confisco de bens, né. Outra coisa, suspenso os habeas corpus políticos, ou seja,
as pessoas eram torturadas mesmo. Isso aqui também uma suavização do que ocorreu, né? Restabelecidas as cassações, as pessoas perdiam direitos políticos, né, por 10 anos, né, eram forçadas a sair do país também por perseguição. E aqui foi liquidada a vitaliciedade. Está até errado aqui. Não sei se na época o português permitia isso. O que quer dizer o seguinte: se eu me opunha, se eu me opus ao governo da época, na década de 80, vamos supor, se eu estivesse nesse contexto, o governo poderia me demitir só por me considerar uma ameaça, enfim. Isso também aconteceu. Então veja, nós devemos entender que o debate sobre direitos humanos, ele não é uma coisa que é da 1948, é uma coisa que está presente ainda hoje e que, em certa medida, talvez tenha até, enfim, se ampliado esse problema. Eu vou aqui transmitir outra coisa para que nós entendamos o que motiva hoje o debate sobre direitos humanos. Agora eu vou apresentar a tela inteira. Aqui para nós observarmos o site do Alto Comissariado das Nações Unidas, né, que diz o seguinte, ó. Veja, nós tínhamos 70 milhões menos de 70 milhões de refugiados em 1945, depois da guerra. E o que o site do Alto Comissariado diz hoje, ó. Conflitos e perseguições forçaram mais de 80 milhões de pessoas ao redor do mundo a deixarem suas casas. Vejam a situação em que nós estamos, né? E por que o direito... O caso dos refugiados é um caso emblemático para entender os direitos humanos. Porque os refugiados não têm direitos, né? Pura e simplesmente. E aqui no Brasil, ó. Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional de Refugiados, ao final de 2020 havia 57.099 pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil, ou seja, um número muito maior de pessoas que estão na clandestinidade, né? E apenas em 2020 foram feitas 28 mil solicitações da condição de refugiado, sendo que o CONAR reconheceu 26 mil de pessoas de diversas nacionalidades como refugiados. O Brasil também tem uma coisa muito interessante, ó. 28 mil pessoas solicitaram refúgio, 26 mil foram acolhidas. Né? Agora deve ter, talvez até ampliou esse número. O Brasil tem uma tradição de respeitar e acolher refugiados, é uma coisa positiva aqui do nosso país. E aqui um fator interessante, ó, que a nacionalidade com o maior número de pessoas refugiadas entre 2011 e 2020 é a de venezuelanos, né? Principalmente por causa da crise econômica dos venezuelanos lá. Ó. Isso, 46 mil pessoas estão reconhecidas hoje na condição de refugiados no Brasil, né? Venezuelano. E por aí vai. Bom, tendo entendido esse contexto, né, do problema dos refugiados, tanto no Brasil quanto no mundo, e o que os direitos humanos são importantes hoje, vamos agora elaborar algumas questões. O século XX, a terceira questão, vamos refletir agora sobre problematizar o nosso tema hoje. O século XX foi marcado pelas duas grandes guerras mundiais, e ele trouxe à tona, entre outras coisas, o grave problema dos refugiados. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 2020 o número ultrapassou a marca de 70 milhões, né? 80 milhões na verdade, número superior ao da guerra. Vocês saberiam identificar alguns motivos? E aí eu deixo para vocês a pesquisa mais detalhada sobre esses motivos na página da Acnur, né? Do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, que eu acabei de reproduzir. E aí vocês refletem melhor, procurem caracterizar melhor
ou as causas que ocasionaram esse número de refugiados no Brasil e no mundo. Bom, aí vamos à próxima questão, então. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, avalie as proposições a seguir. Uma proposição. Primeira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano? Ela delimita. Lista dos direitos, lista de direitos cujo respeito e observância universal devem ser promovidos pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Terceiro item. Sua criação foi motivada especialmente para promover a observância dos direitos humanos fortemente abalados na Segunda Guerra Mundial. E quarto item, né? Sua criação em 1938, aliás, criada em 1938, a declaração foi assinada à época pelos mais de 190 Estados-membros da ONU. Avalie as afirmações acima e marque a opção que corresponda na devida ordem ao acerto ou erro de cada uma. Bom, então vamos pensar aqui um minutinho qual desses 5 itens caracterizam melhor, se identificam com o item correto. Qual desses se identifica? Só a primeira é falsa no item A? No item B, as duas últimas são falsas? No item C, a primeira e a terceira é falsa e a segunda e a quarta verdadeira? No item D, os 3 primeiros itens são verdadeiros e o quarto é falso? Na opção E, todas as 3 primeiras são falsas e a última é verdadeira? Então, vamos pensar bem. Letra A. A Declaração dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Isso é verdade. A declaração faz isso. Então a A já está de antemão errada, né? Tem A está correto. Aqui é verdadeiro. O segundo item aqui. Lista de direitos cujo respeito e observância universal devem ser promovidos pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. É verdade. Os países que foram signatários dessa declaração, eles devem observar esses direitos. Então, essas duas primeiras são verdadeiras. A letra B pode ser. Se a letra A é falsa, né, se esse primeiro item aqui é falso, então a opção C também está equivocada. Porque, perdão, se esse primeiro item aqui é verdadeiro, então a opção A já está descartada. A opção E está descartada também, porque ela diz que ele é falso. A opção C também está descartada, porque diz que esse primeiro item é falso. Então, a segunda, nós já dissemos, né, que os direitos, a declaração lista de direitos cuja observância deve ser promovidas pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Também está correto. Terceiro item, sua criação foi motivada para promover a observância dos direitos humanos fortemente abalados na Segunda Guerra Mundial. Isso é verdade, né? Também é verdadeiro. Nós vimos com a Segunda Guerra, principalmente com os campos de concentração, que pessoas foram tratadas como seres de segunda categoria. Então, foi daí que surgiu a declaração. Mas a declaração não surgiu em 1938. Ela surgiu quando? Em 1948. Portanto, 10 anos depois. Então, o quarto item aqui é falso. A opção que se adequa é o quê? 1, 2 e 3 são verdadeiras e a quarta é falsa. Portanto, opção D é a correta. Vamos para a última questão. A Declaração Universal de Direitos Humanos prevê que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. A exceção a esse direito, também descrita no documento, ocorre quando? Quando é que ocorre essa exceção? A questão formulada diz o seguinte, que se por razão do meu posicionamento político eu for perseguido, então eu posso buscar asilo em outro país e o outro país pode ou não me acolher. Nós vimos o caso dos venezuelanos aí,
quantidade de venezuelanos que foram acolhidos no Brasil só ano passado, né? 26 mil. Então, essa é a questão. Então, quando é que eu não posso buscar asilo político? Quando é que eu não posso buscar asilo político em outro país? Essa é a pergunta. Quando a perseguição tiver caráter político ou partidário? Claro que não, né? Se enfim, o governante do país me perseguir por causa das minhas posições políticas, eu posso buscar refúgio em outro país. Quando a pessoa tiver participado ou incitado manifestações públicas, também não, nós temos direito de expressão. Liberdade de expressão também é um direito humano. Então essas duas aqui estão desconsideradas. C. O indivíduo solicitar asilo em país em conflito com o de origem. Por exemplo, o Brasil está em conflito com a Venezuela. Aí eu não posso solicitar asilo na Venezuela, porque a Venezuela está em conflito com o Brasil? Também não, né? Muito pelo contrário. Às vezes é o que mais acontece. Letra D. Quando a perseguição for legitimamente motivada por crimes em direito comum. Letra D, pode ser? Letra E. A motivação do pedido for de ordem religiosa ou econômica. Essa E também não pode ser, porque, bom, se eu sofrer alguma perseguição de ordem religiosa, eu também posso solicitar, né, refúgio em outro país. Então a letra D é a que mais se adequa. Por quê? Porque justamente quando eu cometer um crime comum previsto na lei do meu país, né, isso aí os direitos humanos não sobrepõem a lei da nação, eles mais implementam do que sobrepõem. Então, quando eu cometer um crime comum, eu não posso buscar asilo em outro país. Vejamos o caso de algumas pessoas, por exemplo, há tempos atrás o Cesare Battisti, né, que é um italiano que cometeu um crime no país e enfim, teve que punir esse crime, foi extraditado para cumprir o crime lá no seu país, na Itália, no caso. Então, no caso de eu cometer um crime de ordem comum, sei lá, um roubo, um assassinato, eu não posso solicitar a defesa, aliás, refúgio em outro país. Então, esse item D é o que está correto. É isso, pessoal. Então, vamos, na próxima aula, discutir sobre os teóricos que motivaram essa reflexão sobre os direitos humanos. Até mais.